Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Instituto Timóteo para juntos estudarmos mais uma lição da revista de jovens, revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Meu nome é Jarbas, sou pastor assembleiano, professor da Escola Bíblica Dominical e membro da Igreja Assembleia de Deus em Bacabal, cidade e igreja onde eu me congrego. Para mim é uma satisfação chegar até você por meio de mais um vídeo, por meio de mais uma aula. E tudo que nós pedimos a você é que você se inscreva em nosso canal, acione o sino para que você seja notificado todas as vezes que tiver coisa boa por aqui e compartilha essa videoaula com a tua igreja, no seu grupo de amigos, no grupo de alunos da Escola Bíblica Dominical. E deixo aqui uma orientação pedagógica. Se na tua igreja tem 2 jovens, mas não tem uma classe de jovens, eles estão junto com os adultos ou juntos com os juvenis, cria uma sala com apenas esses 2. Comece a estudar a revista preparada para essa faixa etária e você terá um grande proveito. Então, se você ainda não começou a aplicar as sugestões propostas pela CPAD, a respeito do currículo para cada faixa etária, comece a fazer isso. Eu sei que muitas igrejas não têm o material humano, mas tudo tem um início, tudo tem um começo. Então comece, não espere 2026 para você começar a estruturar a escola bíblica dominical da igreja onde você congrega, tá bom? Queridos, para hoje, lição de número 9, cujo título é Filhos de Deus e descendência abraâmica. As nossas lições, elas estão seguindo criteriosamente cada capítulo subsequente da carta de Paulo aos Gálatas. Já temos estudado sobre o judaísmo, legalismo versus antinomismo, a justificação pela fé, não pelas obras da lei. E hoje nós vamos nos ater ao que o texto da leitura bíblica em classe fala de alegoria. Nós vamos nos prender à história utilizada por Paulo, um relato do Antigo Testamento para aplicar à vida dos crentes da Galácia, no Novo Testamento, como nós a temos. E esse assunto está fundamentado no texto áureo da nossa lição, de Gálatas 4:28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Nós vamos trabalhar nesta lição a diferença da linhagem da carne e a linhagem da promessa, ou a linhagem subordinada ou escrava da lei. Detalhe, gente, tenha sempre isso em mente. O que Paulo faz é uma alegoria. Ele faz uso de uma figura de linguagem para explicar de forma figurada aos Gálatas a diferença entre os filhos livres da promessa e os filhos escravos da lei. A diferença entre a descendência de Isaac e a descendência de Ismael. Então nós precisamos atentar para a linguagem figurada utilizada pelo próprio apóstolo Paulo. O resumo da lição é: pela fé em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus e descendência de Abraão, e isso já foi tratado por Jesus Cristo nos seus debates e conflitos com os fariseus, quando ele diz que até das pedras, dos incrédulos, daqueles que não eram judeus na carne ou biologicamente, eram gentios, eram gregos, eram pagãos, até desses incrédulos Deus suscitaria descendentes de Abraão. Ou seja, enquanto que os judaizantes entendiam que eram descendentes de Abraão no sangue, por terem a genética de Abraão, Jesus Cristo diz: não, a descendência de Abraão é da fé. E nós temos a explicação, e nós trabalhamos isso na última lição, sobre a expressão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não só a família dos judeus, mas qualquer família da terra, independente da sua pátria, independente da sua crença, ao ter a fé de Abraão no Deus único e verdadeiro, essa pessoa se torna imediatamente um descendente de Abraão, um descendente na fé, tendo a mesma fé, servindo o mesmo Deus. E os objetivos da nossa lição são esses aqui.
explicar o argumento que Paulo utilizou para mostrar aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. E Paulo faz isso a partir da linhagem de Ismael e a linhagem de Isaque. Compreender as diferenças entre ser filho da escrava e filho da livre, no caso aqui, o filho de Agar e descendentes de Isaque a partir de Sara. E mostrar a solução encontrada para o filho da escrava. De já, eu adianto para você, isso aqui é estudado em aliança, em pacto. Não pense você que pelo fato de Isaque ser o da família da aliança, ou a linhagem da aliança, quem Deus preservou, isso não significa que Ismael foi sentenciado ao inferno. Olha, eu vou salvar a partir de Isaque. Muitas pessoas pensam mesmo a respeito de Esaú, que todos os descendentes de Esaú foram para o inferno e Deus preservou a linhagem a partir de Jacó. Não, embora os descendentes de Esaú, como que são os edomitas, tendo se distanciado de Deus, isso não é resultado do fato de Deus ter escolhido a descendência de Jacó. Até porque os descendentes de Jacó foram tão perversos quanto outros povos. Foram idólatras, se corromperam. Basta ler todo o Antigo Testamento para perceber que o povo que Deus escolheu não era flor que se cheire. Para perceber que o povo que Deus escolheu era perfeito. Não era. Então não pense você que pelo fato de Deus ter preservado a linhagem, por exemplo, de Isaque, ele não sentenciou a linhagem de Ismael ao inferno. Que pelo fato de Deus ter escolhido Jacó e não Esaú, isso não configura automaticamente a condenação eterna de Esaú e dos edomitas. Não pense você que é assim que funciona a aliança, né? No caso, em Abraão, Deus disse, olha Abraão, em ti, embora Deus tenha feito dos filhos de Abraão preservada a linhagem da promessa a partir de Isaque, os descendentes de Ismael também poderiam desfrutar da mesma salvação caso vivessem a mesma fé de Abraão. Então eu julgo interessante você, professor, você, aluno, entender isso aqui. O fato de Isaque e Ismael, Deus ter preservado a aliança com Isaque, não quer dizer que Ismael e todos os seus descendentes não têm a possibilidade de serem salvos. Deus os abandonou e não tem como ser salvo. Vai todo mundo para o inferno. O mesmo se aplica a Jacó e a Esaú. O próprio povo de Deus não foi perfeito e era cheio de malícia, de fraquezas, de idolatria e outros pecados semelhantes aos dos povos pagãos. Então, tendo compreendido isso, é importante para a compreensão de toda a nossa lição. O texto bíblico em classe é Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7, e eu quero ler esse texto com você. Dizei-me, vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, grave isso aqui, ele está fazendo uma alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo faz uso de uma alegoria. Basta você ler novamente o versículo de número 24. O que se entende por alegoria? E Paulo vai discorrer a sua tese. Os incrédulos, os que se submetem à égide da lei, são filhos da escrava. Os que vivem a liberdade em Cristo são descendentes da mãe livre, que no caso é Sara. Mas é claro que houve descendentes de Sara que se corromperam, se perderam no caminho e, portanto, morreram e serão futuramente sentenciados ao inferno. Da mesma forma que da descendência de Agar e Ismael, existem pessoas que tiveram a mesma fé de Abraão, creram na promessa e por isso serão salvos da condenação eterna. O que Paulo está fazendo não é usando aqui como decreto, mas uma alegoria. Ele está fazendo uma analogia.
Ele está usando aqui uma linguagem simbólica, comparativa. Ele está fazendo uso de um recurso didático. Da mesma maneira que Jesus fez ao contar parábolas e fazer alegorias, como, por exemplo, a volta do Filho do Homem será como ladrão. Ele não é ladrão. E então a gente precisa entender como age um ladrão. Da mesma forma, como um pai de família, como galinha que acolhe os seus filhotes. Então, essa alegoria, ela é comum na Escritura Sagrada, para se explicar, para que se torne de fácil entendimento aquela verdade que está sendo transmitida. Então, tendo compreendido que o que Paulo faz aqui é uso de uma alegoria, nós precisamos atentar. Professor, na sua revista tem esse quadro, fazendo aí uma analogia dos filhos de Adão, escravos, e os descendentes em Cristo, livres, ou seja, todo aquele que não crê em Cristo é escravo, portanto está sob a condenação que lhe impôs Adão. Todo aquele que crê em Jesus Cristo foi liberto dessa condenação e passa a ser descendente espiritual de Cristo, como diz João 1:12, mas a todos quantos o receberam, seja judeu, seja grego, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se essas pessoas ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, recairá sobre elas ruína, ainda estão presas ao pecado, sentenciadas à morte eterna, resultado de uma separação eterna de Deus, como consequência da desobediência, e por isso serão punidos, porque a lei é perfeita, é justa e é boa. Mas aqueles que foram libertos em Cristo Jesus, eles serão salvos da ruína eterna, por causa da justiça que Cristo lhes imputa, lhes credita, e como resultado recebem a vida eterna, mantendo aí um relacionamento com Deus por meio da obediência, vivendo como libertos da condenação, do pecado e da lei, e tudo isso eles recebem pela graça, pela obra salvífica de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante também, professor e aluno, você entender essas duas linhagens, já que o apóstolo Paulo faz uma analogia comparando os incrédulos e os crentes, os incrédulos à descendência de Ismael, não que todo descendente de Ismael morreu, foi para o inferno e está condenado, não é isso. Se creu em Deus como Abraão, é salvo independente de que povo ele pertence. Tá bom? Por exemplo, dentre os cananeus, nós temos o exemplo de Raabe, que creu em Deus e por isso lhe foi imputada como justiça e ela foi salva. Então, Paulo faz analogia. Olha, os incrédulos são descendentes de Ismael e os crentes são descendentes de Isaac, descendentes da promessa, descendentes da aliança. E você precisa entender essas duas linhagens. Vamos lá, nós temos em Abraão. Outro detalhe importante, querido professor, querido aluno. O povo da aliança não começa a partir de Abraão. Abraão é apenas um dos hebreus. Hebreus descendentes de Éber lá atrás. Éber é descendente de Sem, semitas. Éber, hebreus. Dos hebreus nós temos Abraão. Os outros parentes de Abraão também eram hebreus, mas Deus decidiu escolher alguém desse povo eleito para seguir com a aliança, para seguir com a descendência desse concerto que redundaria em Cristo. Então você tem aqui Abraão. E Abraão tem dois filhos. O primeiro foi Ismael. Ismael é patriarca e teve 12 filhos. E o nome dos seus 12 filhos estão em Gênesis 26, versículo 12, 13, 14, 15 ao 16. Esses 12 filhos de Ismael deram origem ao que a Bíblia no Antigo Testamento vai chamar de ismaelitas. Foi um povo que foi cruel, um povo iníquo, um povo que cresceu longe de Deus, longe de uma experiência com o Senhor, à semelhança de outros povos cananeus. Atualmente, os descendentes diretos dos ismaelitas são os árabes, porque esses 12 filhos de Ismael, eles se espalharam na região da Arábia. E os árabes, mais especificamente os muçulmanos, e uma coisa que é importante a respeito dos muçulmanos,
não é só muçulmano árabe. Se há um brasileiro que é muçulmano, ele é considerado descendente de Abraão. Ele não precisa ter o sangue. Então, o mesmo se aplica à descendência de Ismael. Se os árabes são descendentes direto de Ismael, não só do sangue, mas pela fé, levando em consideração que Ismael é filho de Abraão, eles entendem que qualquer um que abraça a fé islâmica se torna, consequentemente, descendente de Ismael e, portanto, de Abraão. O mesmo se aplica a Ismael, não somente os judeus, que são descendentes de sangue, mas também os crentes, que mesmo não sendo descendente de sangue, são crentes tendo a mesma fé que teve Abraão no Deus Criador dos céus e da terra, e, portanto, são considerados descendentes. Então, hoje, os árabes ou os muçulmanos, em sua totalidade, são esses descendentes meio que diretos de Ismael. Por outro lado, nós temos a descendência do segundo filho de Abraão, que é Isaque. Isaque teve 2 filhos, um deles Esaú, que deu origem aos povos edomitas, e também Jacó. Jacó, à semelhança de Ismael, teve 12 filhos, e esses 12 filhos são os patriarcas do povo de Israel, que hoje resume-se em judeus. Tá bom? Então nós temos essas 2 linhagens, a linhagem de Ismael e a linhagem de Isaque. Isaque tem 2 filhos, então a aliança é preservada a partir de Jacó. Ressalto, não quer dizer que Esaú tenha ido para o inferno. Se Esaú ou qualquer um dos seus descendentes, os edomitas, se converteram, embora os edomitas sejam aí inimigos de Israel, como todo o povo de Canaã, mas se algum edomita, algum descendente de Esaú, creu no caminho aí em Deus, tendo a mesma fé de Abraão, essas pessoas foram salvas, ou serão salvas da condenação eterna. Mas, apesar disso, existe a linhagem da aliança, o povo do concerto, que requer um melhor testemunho em relação aos outros. Então, toda a lição vai se ater a essas 2 linhagens, a linhagem de Ismael e a linhagem de Isaque. Prosseguindo, nós temos ainda na introdução da nossa lição, onde o apóstolo Paulo vai fazer novamente essa comparação entre esses 2 povos, levando em consideração que os incrédulos descendem de Ismael, ressalto, é uma analogia, é uma alegoria e não necessariamente uma evidência concreta, mas ele está fazendo uso de um recurso didático-pedagógico. E ele vai dizer aqui na introdução, a lição desta semana é a respeito da história apresentada por Paulo sobre Ismael e Isaque, os 2 filhos de Abraão. E ele vai tratar da escravidão e da liberdade. Ou seja, nós temos aqui a alegoria, ou analogia de Paulo. Olha, os que estão sob a escravidão da lei são descendentes de Ismael. É claro que Paulo está fazendo uso aqui de que os ismaelitas, em sua maioria, eu não vou dizer aqui em sua totalidade, porque a Bíblia silencia a respeito de algum ismaelita que tenha se convertido, mas eu vou usar a expressão em sua maioria, em vez de em sua totalidade. Paulo entende que os ismaelitas, em sua maioria, não creram como Abraão creu e, portanto, se desviaram do Senhor, se desviaram de fato do Deus de Abraão e, portanto, são escravos ainda do pecado. Enquanto que a descendência de Isaque, apesar dos seus pecados, Deus tinha lá reis, profetas, sacerdotes para chamar o povo à justiça, para chamar o povo para os trilhos. Da mesma forma que nem toda a totalidade dos hebreus foram salvos, e aí eu preciso lembrar alguns para vocês, né? Como aqueles que adoraram bezerro de ouro e foram mortos ao fio da espada, como Corá, Datã e Abirão e seus seguidores que foram engolidos pela terra, e muitos outros hebreus que pertenciam ao povo da aliança, que por viverem uma vida ímpia, foram abandonados e deixados por Deus. Poderia mencionar Saul e tantos outros que se corromperam. Então, se dentro do povo da aliança, os hebreus, houveram aqueles que foram condenados e serão condenados ao inferno pela vida ímpia que viveram, também dos ismaelitas, se há alguém que crê em Deus, como Abraão creu, e, portanto, viveu uma vida diferente, esse ismaelita será salvo, apesar de ser
ismaelita. Então precisamos colocar isso na balança. Não quer dizer que todo Israel, independente da sua conduta, será salvo. Quando a Bíblia fala e todo Israel será salvo, temos que entender em que contexto se aplica a expressão todo Israel. Então, nem todo hebreu é salvo só por ser hebreu, da mesma forma que nem todo ismaelita é condenado ao inferno só por ser ismaelita. O que é que está em jogo aqui? A fé. E é exatamente isso que Paulo está trabalhando. A fé liberta, a fé remove a escravidão, a fé nos permite viver para a liberdade. Mas ele vai traçar essa ideia a partir da escravidão, enquanto que a maioria dos descendentes de Ismael que preferiram viver dissolutamente, irresponsavelmente, criminosamente distante de Deus, e a liberdade a partir de Isaac, por ter nascido de uma mãe livre. E quando nós prosseguimos aqui no primeiro tópico do primeiro ponto, sobre o que a lei diz, Paulo se vale dessa história, e aí ele vai especificando. Ismael nasceu da escravidão, é escravo por natureza. Ele é escravo porque a sua mãe é escrava. E mesmo que ele fosse filho de Abraão, ele o seria por ser escravo, filho de uma escrava. Ou seja, aquilo que pertence ao escravo é, na verdade, propriedade do seu dono, do seu senhor. Logo, se Agar tinha filho, mesmo que não fosse de Abraão, esse filho, o escravo, era propriedade de Abraão, mesmo não sendo filho. Mas nós temos Isaac, que além de nascer de uma escrava, ele é filho de Abraão. E ele não deixa de ser escravo só porque é filho de Abraão. Então Paulo vai trazer essa ideia de que Ismael, oriundo da escravidão, e é escravo por nascer de uma mãe escrava e resultado de um arranjo social, de uma ação humana. A mesma tentativa de Adão e Eva de tentar justificar-se, cobrir a sua nudez com seu próprio esforço, Sara propôs uma ideia a Abraão na tentativa de ajudar Deus, de auxiliar Deus no cumprimento da sua promessa. Então, se Paulo está trabalhando na carta aos Gálatas que você não é salvo pelo que você faz, a tentativa de Sara de fazer com que Abraão tivesse um filho a partir de uma escrava é inútil, é insuficiente. E o interessante é que, apesar disso, Deus preservou a promessa. Nós temos Isaac, que nasce muito depois de Ismael. Apesar desse pecado de Sara, do pecado de Abraão, Deus não remove a promessa. Eles sofrem as consequências, inclusive Deus anuncia que os descendentes de Ismael seriam um povo cruel para com os seus irmãos. Mas apesar dessa consequência, Deus abençoa a descendência de Abraão por meio de Isaac, que é filho da liberdade por nascer de uma mãe livre, diferente de Ismael, que nasce de uma mãe escrava. E ele, Isaac, é nascido de uma promessa, ou seja, apesar das falhas de Sara, apesar da conivência de Abraão, apesar deles tentarem ajudar Deus, deles pecarem contra Deus, à custa da ansiedade, da pressa, apesar dos pesares, Deus preserva a sua promessa. E eu não quero aqui usar isso como fundamento dogmático. Olha, não importa o que você faz, porque tem até uma canção sobre isso, né? Não importa o que você faz, Deus vai cumprir a promessa dele. E nós temos na carta aos Hebreus o próprio escritor dizendo que essas pessoas morreram sem, contudo, verem a concretização da promessa. Então, o fato de Deus ter prometido para Abraão um filho, ele cumpre, apesar do pecado de Abraão e do pecado de Sara. Mas isso não mostra que Deus é fiel aos seus filhos, apesar deles errarem e cometerem crimes. Deus é fiel por causa da promessa que ele mesmo fez. Você lembra do que nós trabalhamos em lições passadas sobre o pacto tribal, lá aqueles animais cortados, em que a própria chama de fogo é como se fosse Deus, sozinho, sem segurar na mão de Abraão? Pois é, Deus faz uma aliança com ele mesmo. Deus promete a Abraão, mas Abraão não tem parte nenhuma nessa aliança. Então Deus cumpre a promessa por causa de sua própria fidelidade. Prosseguindo, nós chegamos no tópico de número 2, sobre o significado de ser escravo.
O escravo era simplesmente uma pessoa que não tinha direito sobre a própria vida. Sua vida e morte residiam nas mãos do seu proprietário. Até quando o escravo era liberto, ele tinha dificuldade de viver a sua liberdade. Por quê? Libertou, mas ele não tem terra, não tem casa, não tem emprego, não tem comida. Tudo que ele tinha pertence ao seu Senhor. Então, se alguém simplesmente o liberta, não vai ser uma boa coisa para ele, porque ele vai comer aonde? Você lembra do que diziam os hebreus quando saíram do Egito? Pelo menos lá nós tínhamos nosso cemitério para sermos enterrados. Pelo menos lá nós tínhamos uma casa para passar a noite em vez de tal relento. Então, o escravo, ele não deixa de ser escravo. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? O que é ser livre? É eu ser escravo de Jesus. Eu não posso usar minha liberdade para minha própria vontade, porque a minha vontade vai me levar ao pecado. Então eu devo usar essa liberdade sendo escravo de Jesus Cristo. Imagina aí, Jesus nos comprou. Járbia, você está salvo. Beleza, Jesus. Mas eu não tenho nada, não tenho casa, não tenho propriedade, não tenho emprego. Como é que eu vou comer? Eu vou voltar para o meu Senhor? Então eu vou fazer o seguinte, já que o Senhor me libertou, eu vou te servir. É a diferença do escravo por natureza, que é escravo sem opção, por opressão, e o escravo que é livre, que usa sua liberdade para dizer, então eu me submeto ao teu senhorio. Porque por natureza, eu não sei ficar sem servir alguém. Eu não sei ficar sem ser escravo de alguém. Então, para que eu não volte à escravidão do pecado e, consequentemente, à morte, eu uso a minha liberdade para servir ao Senhor. Gente, isso é uma valiosidade, isso é uma preciosidade na doutrina da salvação que você não faz ideia. Então, ser livre não resolve o problema. Eu tenho que usar essa minha liberdade para encontrar um Senhor, porque por natureza eu devo seguir a um Senhor. Esse não é o Senhor do pecado, o Senhor das trevas, o Senhor do mundo. Eu devo servir ao Senhor que salva, ao Senhor que liberta, e não me obriga a servi-lo, mas espera no mínimo uma gratidão. E é assim que nós devemos servir ao Senhor. Ser servo de Jesus Cristo é ser escravo dele, não por opressão, não por imposição, não por obrigação, mas ser escravo por gratidão. Obrigado porque o Senhor quebrou as minhas correntes, mas olha, eu não sei fazer outra coisa a não ser servir alguém. Então permita-me servir ao Senhor. Eu espero que você tenha compreendido o significado do que é ser escravo e do que é ser liberto. Ninguém é livre para viver conforme a própria vida. Tá bom? O terceiro tópico do primeiro ponto é a busca pela liberdade. O patriarca Abraão era casado com Sara. E a promessa de ser uma grande nação foi dada a ambos, não somente a Abraão. Ou seja, Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho através de Sara, que mesmo Sara, na sua velhice, ela teria o prazer de gerar um filho no seu ventre. Então é uma promessa que foi feita a Abraão e a Sara. E aqui nós encontramos a intensidade, a gravidade do seu pecado. Deus não prometeu só a Abraão, Deus prometeu a Sara. E a partir do momento que Sara der dois, bom, eu tenho uma escrava que é Agar, tudo que é dela é meu, então tu vai ter um filho com ela e o filho que tu tiver com ela é meu. Mas Deus havia prometido que lhe daria um filho oriundo do seu próprio ventre. E apesar disso, Sara pecou gravemente contra Deus. E aí nós chegamos no segundo ponto da nossa lição, o filho da carne e o filho da promessa, seguindo a ideia que nós temos trabalhado desde o início da nossa aula. O filho da carne e o filho da promessa, nós temos no primeiro tópico a carne e seu filho, ou seja, ninguém poderia negar que Ismael era filho de Abraão. Entretanto, ele representa um arranjo humano, uma forma de antecipar a realização da promessa de Deus. E aí, querido, mais uma vez, atente para isso. É uma analogia. Paulo não está dizendo que qualquer ismaelita está sentenciado ao inferno e não pode ser salvo. O critério para a salvação, repitamos, é ter a fé que teve Abraão. Lembre do que diz o versículo 24. O que se entende por alegoria? Ele vai fazer uma alegoria, ele vai usar essa figura de linguagem para poder explicar para os crentes do seu tempo, para dizer que os que são incrédulos descendem de Ismael. E que os Gálatas um dia foram descendentes de Ismael, mas que agora pertencem à linhagem de Isaac, à linhagem da fé, à linhagem da
promessa. E aqui nós encontramos no segundo tópico a promessa e seu filho. Deus não retirou o que havia dito para com a esposa de Abraão, pois a fidelidade do Eterno é inquestionável. Ismael podia ser o mais velho biologicamente, mas ele não estava vinculado à promessa de Deus. Querido, aqui nós temos uma lição muito importante. A doutrina da salvação, ela não segue o princípio da primogenitura. Qual é a ideia da primogenitura? O primeiro filho homem, não precisa ser o primeiro de todos, ele pode ter uma irmã, duas irmãs mais velhas, mas o primeiro filho homem, que é o mais velho do que outros filhos homens, ele é o primogênito. Ele é o herdeiro direto e, portanto, o futuro senhor da casa de seu pai. Mas a doutrina da salvação não segue esses méritos humanos. Ou seja, a salvação, ela é de fato incondicional nesse quesito. Deus não obedece à questão da primogenitura. Ismael não vai ser salvo só porque é o primogênito. A descendência não vai ser eleita só porque é o primogênito. Eles podem ser salvos a partir da fé que teve o seu pai Abraão. Mas Deus preserva a aliança a partir de Isaac. Ou seja, ninguém é salvo só porque é descendente do primogênito. Ninguém é salvo só porque está debaixo da bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura é verdadeira, é real, mas as suas bênçãos são desfrutadas em vida. As bênçãos espirituais não, elas são resultantes da fé e são desfrutadas para a vida eterna. Então, não é porque Ismael era o primogênito que os seus descendentes desfrutariam das bênçãos espirituais. Embora Ismael tenha sido abundantemente abençoado, se tornou um grande patriarca, um homem muito rico com posses e bens. E ao que tudo parece, o último encontro que ele teve com Isaac, seu irmão, foi durante o sepultamento de Abraão. O terceiro tópico do segundo ponto é sobre o escravo que persegue o livre. Nós temos o episódio de uma celebração que é feita no período em que Isaac desmamou, provavelmente aí a partir dos seus 2 anos de idade. E o texto vai dizer que Ismael zombou dele. Ismael tinha aí seus 13, 14 anos. Era uma diferença muito grande de Ismael para Isaac. E nessa festa de desmame de Isaac, Ismael debocha, Ismael zomba. E a nossa lição vai fazer uma aplicação de que os filhos reproduzem aquilo que vê nos pais. Quantas vezes Ismael não viu Agar falar mal de Isaac? Quantas vezes Ismael não deve ter ouvido Agar apelidar Isaac? Então, nós temos aqui Agar. Antes de Ismael nascer, ela desmerece Sara, porque ela era grávida e Sara não era. Depois nós temos Ismael zombando de Isaac, ou desmerecendo Isaac, e futuramente, no caso aqui, no contexto de Paulo e dos Gálatas, os judaizantes desmerecendo a fé deles, que era suficiente, e estavam aí, entre aspas, escravizando os Gálatas, fazendo com que eles fossem obedientes a algumas práticas legalistas. Então nós encontramos aqui essa semente da carne que persegue a semente da fé, e isso é desde lá do Éden. Depois do Éden, nós temos aí o episódio, o conflito entre Caim e Abel, e futuramente os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Então, há sempre essa perseguição do escravo, da descendência escrava, perseguindo a descendência que é livre. Então, nós temos aqui Agar, que engravida, zomba, desmerece a sua senhora. Ismael zomba, desmerece Isaac, e futuramente nós temos os judaizantes questionando a fé e a salvação daquelas pessoas, dizendo que eles eram descendentes de Abraão, eles eram a semente direta de Abraão, e portanto, se alguém quisesse ser salvo, deveria viver como eles. Sabe o que eu acho interessante na história de Agar e de Ismael? É que quando eles são expulsos, Agar desiste, chora desesperada, deixa o menino para que ela não veja o menino morrer. E quando o anjo aparece, o anjo diz assim: Agar, Deus ouviu a voz, o choro do menino. Deus envia o anjo em resposta ao clamor de Ismael. Talvez Ismael
Lembrou chorando diante da sede, da morte, talvez ele lembrou, Deus do meu pai Abraão, lá atrás, o Senhor prometeu que eu não morreria, que eu seria pai de uma grande nação. O meu pai me falou tantas vezes, talvez Ismael orou, apresentou ao Senhor a sua súplica, o seu entendimento, talvez do que o seu pai Abraão, ou talvez a própria Agar tenha ensinado sobre o Deus de Abraão. E Deus responde à oração de Ismael falando com Agar. Isso é importante observar no texto. Apesar de Ismael representar essa descendência incrédula, Ismael teve uma oração ouvida por Deus. E Deus lhe preservou. E a história de Ismael e sua mãe encerra dizendo que ele cresceu no deserto, habitou no deserto, se tornou flecheiro, ou seja, ele aprendeu a viver no lugar onde era para ele morrer. Deus proveu no deserto o meio de subsistência de Ismael, até que sua mãe lhe casasse com uma mulher do Egito. Mas Deus não deixa de abençoar Ismael só por ele não pertencer à família da aliança. Deus o abençoou. Deus fez obras maravilhosas na vida de Isaac. E aí nós chegamos no terceiro ponto, que é a solução humana para esse conflito. Lembra da Sara que disse, eu tive uma ideia, eu tenho uma escrava, se ela tiver um filho, o filho dela é meu. É a mesma mulher que agora está procurando uma solução para resolver o problema que ela mesma causou. É a segunda vez que a solução de Sara não resolve a situação. Primeiro, ela oferece Agar para ser mãe de um filho com seu marido. Está aqui Abraão. Isso gera esse problema. E ela tenta resolver o problema como? Expulsando Agar e Ismael. E de fato os expulsa. E apesar dessa expulsão, Deus não deixa de abençoar Ismael. Deus faz com que Ismael seja próspero. Mas o foco nesse tópico é exatamente a insignificância das nossas obras para nós resolvermos algum problema. E a carta aos Gálatas tem por tema isso. A justificação é pela fé, não pelo que nós fazemos, não por nossas obras. Então, Sara criou um problema pensando estar resolvendo, e depois, anos depois, ela vai tentar resolver esse problema que na verdade não resolve sob hipótese alguma. Ou seja, nada do que nós fazemos ou deixamos de fazer resulta na nossa salvação. Detalhe, não devemos levar com isso em consideração que não precisamos fazer nada. Não, a nossa obediência, a nossa devoção, a nossa gratidão a Deus é muito importante no processo de manutenção da salvação que nós recebemos do Senhor. Segundo tópico do terceiro ponto, vai falar que nós somos filhos da livre, ou seja, aqueles Gálatas deveriam lançar fora os judaizantes e seus ensinos e viverem como verdadeiros filhos de Abraão, segundo a promessa de Deus. Lembra que nós falamos lá na lição 6, de que Abraão foi justificado pela fé antes da formalização da lei? Pois é, esses judaizantes, embora descendentes biológicos de Abraão, eles não eram descendentes da fé, porque eles estavam dominados pelas práticas legais, pelas práticas judaizantes. Repito, a lei é sempre boa. Nós é que somos incompetentes diante das exigências dessa lei. Então, os filhos que são livres precisam jogar fora qualquer ensino que lhe escravize, que torne insignificante o sacrifício de Cristo Jesus. Terceiro tópico, não tornem a ser escravizados. Paulo vai mostrar o que os Gálatas estavam se sujeitando voluntariamente à perda da liberdade. Por isso ele diz que eles não se sujeitem à escravidão que a lei e os judaizantes estavam lhes imprimindo. Paulo vai falar a mesma coisa, com outras palavras, em Romanos 6. Como é que nós vamos viver para o pecado se para o pecado nós já morremos? Não faz sentido. Da mesma forma para os Gálatas, vocês foram libertos, justificados pela fé na obra que Cristo Jesus fez no Calvário. E agora, depois de libertos, vocês vão querer colocar uma carga, um jugo sobre vocês, vocês estão voltando a ser escravos. Ressalto ainda a ideia dos crentes legalistas. Nós temos os crentes que são legalistas. Jesus salva, mas se eu não usar saia, eu não vou para o céu. Jesus salva, mas se usa batom, não sobe. Jesus salva, mas se corta o cabelo assim assado, não
não vai para o céu. Jesus salva, mas se eu não fizer isso, aquilo, outro, é tornando insignificante o sacrifício de Jesus. Tudo de bom que nós fazemos, que nós praticamos, deve ser resultado da salvação e não um caminho para obtermos a salvação. Vamos finalizar a nossa pré-aula, essa nossa conversa interessante sobre esses dois aspectos da vida escrava e da vida liberta. Paulo conclui dizendo o seguinte: a comparação que Paulo faz sobre Ismael e Isaac foi esclarecedora para os Gálatas. Essa analogia permitiu que os Gálatas entendessem. E deve ser também para nós. Pode haver dois filhos, mas só um era de acordo com a promessa. Em Jesus, nós somos filhos da promessa de Deus a Abraão e não dependemos da lei para sermos conduzidos a Deus. Por fim, cabia aos Gálatas entenderem que não deveriam se colocar debaixo de um jugo de servidão, pois deixariam de ser livres em Cristo para serem servos da carne. Você lembra do que eu falei? Jesus me libertou, eu estou livre. Mas eu não vou manter a minha liberdade sem estar sujeito ao Senhor. Até porque, naturalmente, não existe ninguém sem um Senhor. A diferença é, o nosso Senhor é tirano ou o nosso Senhor é benevolente. Se nós somos libertos de um Senhor tirano, eu só vou ser livre, não é vivendo para mim, é vivendo para um Senhor benevolente. Então, ser cristão é ser servo, é ser escravo de Jesus Cristo, que não nos oprime, que não impõe sobre nós um jugo pesado. Pelo contrário, ele diz que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, ser livre é ser servo de Jesus Cristo. Não existe liberdade fora de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, eu vou me tornar escravo do pecado. Vivendo conforme o mundo, vivendo conforme a carne, vivendo conforme o Deus deste século. Portanto, meu querido aluno, querido professor, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos faça viver momentos edificantes em sala de aula sobre essa temática da nossa filiação fundamentada na promessa, condicionada unicamente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe. Nós nos encontramos em uma próxima videoaula, se Deus assim nos